Lembra o seguinte: se o sul representa o homem, o ser humano, sem Deus, pelas suas próprias forças, você tem uma revelação de um poder político, certo? Sendo que o norte é um poder o quê? Religioso. No fim, o norte vence o sul. Poder religioso, então, ele sobressai. Mas ele não só vence o sul e acaba com o sul. Tipo, estabeleceu agora tão somente um poder religioso falso. Não. Olha o que revela Daniel capítulo 11, versículo 43. Revela uma união do norte com o sul. Não só o norte vencendo o sul. Versículo 43 diz o quê? Daniel 11: apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes vão fazer o quê? O seguirão. Ou seja, o sul agora vai seguir o norte. O que significa? Os poderes políticos deste mundo, que independem de Deus, eles são vencidos pelo poder religioso e agora se unem ao poder religioso. O que nós estamos tendo aqui na profecia? Nós estamos vendo a revelação da união de dois poderes, do poder religioso e do político, da igreja e do Estado. E Daniel capítulo 11, especialmente desses versículos 40 a 45, eles fazem um resumo daquilo que está determinado no livro do Apocalipse em relação ao tempo do fim, de uma forma fantástica, extraordinária. Primeiro ponto que nós estamos vendo aqui é a união da igreja e Estado. Onde é que nós vemos isto em Apocalipse? Nós vemos em Apocalipse capítulo 13, claramente, que é a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e forma a imagem da besta, que é a besta que provém, que sobe da terra. E a união do anticristo com a besta que sobe da terra, o poder religioso, o poder político, faz o quê? Essa união. Justamente isso que nós estamos vendo aqui em Daniel, a união da igreja e do Estado. Nós vemos então que esse poder que exerceu domínio na Idade Média, em Apocalipse capítulo 13, versículo 12, se você quiser ir comigo lá, diz que este poder exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Se houve uma união da igreja e do Estado, como houve no tempo da Idade Média, e perderam, essa ferida mortal será curada, haverá de novo uma união da igreja com o Estado. E essa união vai impor um sinal da besta. Isso está diante de nós. Nós estamos vivendo em um tempo da história deste mundo que em nenhum outro momento nós vimos o mundo numa tensão tão grande, em que os poderes estão se unindo para proclamar a paz e a salvação de um planeta que está passando por uma crise sem precedentes. Você tem essa união da igreja e do Estado, que vai procurar trazer a morte para aqueles que não creem e não recebem a marca da besta. E vemos que a atenção está na adoração. Versículo 4, Apocalipse 13, versículo 4, diz o quê? Adoraram o dragão. A atenção está na adoração. Versículo 12 de Apocalipse 13: exerce toda a autoridade, faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Versículo 15: a quem não adorar a besta e a sua imagem, vai ser feito com que ele morra. Versículo 9 do capítulo 14, dizendo: se alguém adora a besta, a sua imagem. Versículo 11 do capítulo 14: alguém que de dia e noite não vai ter descanso, aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Qual é o clima, a intenção aqui? Adoração. Isso nos leva claramente a Daniel capítulo 3 e capítulo 6, quando eles não quiseram se dobrar, os amigos de Daniel, à estátua, e foram lançados na fornalha ardente. Mas a vitória final foi de quem?
Foi de Deus. A adoração é o item. E no capítulo 6, quando nós vemos ali Daniel orando a Deus, quando ninguém poderia orar a nenhum outro Deus senão ao rei Dario, e ele é lançado na cova dos leões. Atenção, é adoração. No final dos tempos não é diferente. Agora, a adoração no final dos tempos, a verdadeira e a falsa, se dá de que forma? Daniel capítulo 7, versículo 25 diz o quê? Que o poder que é o anticristo, que usurpou o lugar de Deus, ele mudaria os tempos e a lei de Deus. E aqueles que adorassem no dia falso de adoração, não estariam adorando o Deus verdadeiro. Que dia é este? É o primeiro dia da semana. Agora, o verdadeiro dia de adoração a Deus Criador e Redentor, o Deus Criador que aparece em Daniel no capítulo 1, é o dia do sábado. E Apocalipse capítulo 14, versículo 7 diz isso. Diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez céus, terra, mar e fontes das águas. Ponto final. Atenção, é adoração. Adorar a Deus. Muito em breve vai sair um decreto nos Estados Unidos da América do Norte, onde vai ser obrigado a todos a guardarem o domingo e a dedicarem o domingo como um dia de descanso. E isso não está longe de acontecer, talvez como nunca na história desse mundo. Uma opinião somente, só uma opinião minha, ok? Essas tensões ecológicas e de saúde do mundo é que vão levar a isso. Nós estamos muito próximos disso. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando.